Sofia, eu sou do 9º ano e eu vim aqui falar sobre um problema matemático de Malba-Tarran. Eu vou explicar primeiro a história do problema e depois eu vou explicar como que se resolve ele. O problema se chama Os Quatro Quatros e a história foi retirada do livro O Homem que Calculava. A história é o seguinte: Berenice andava por um lugar onde havia bazares, lojas e tendas dos mercadores. Então, em certo momento do passeio, Berenice parou e olhou fixamente para um turbante azul. Sheik Zelen, que a acompanhava, julgou e falou que era um absurdo contemplar um turbante tão caro e luxuoso. Berenice disse que não estava interessada no turbante, mas sim no que estava escrito no letreiro da loja, que estava escrito que era tudo vendido por 4 dinares, que na época era muito dinheiro. Berenice disse que poderíamos formar qualquer número usando apenas 4 algarismos 4. Então, ela começou a escrever na areia e explicou. Nisso que ela explicou, o vendedor prestou atenção, gostou da explicação e disse que se ele resolvesse o problema, que era um mistério, que havia acontecido quando ele tinha feito uma transação comercial lá com os mercadores do Cairo, que envolvia soma, ele dava o turbante para Berenice. E foi assim que Berenice conseguiu o turbante azul. Agora eu vou explicar como que se faz o problema. Agora eu vou explicar como que se resolve o problema. Primeiro você escreve 11 expressões numéricas usando apenas 4 algarismos 4. E pode-se usar também os símbolos das 4 operações, que são subtração, divisão e multiplicação. O importante é que tenhamos os resultados dos números naturais de 0 a 10. Oi, meu nome é Renata e eu vou falar sobre o problema de número 8 do livro O Homem que Calculava, de Malba-Tarran. O problema dos 21 vasos. A história que envolve este problema relata um contratempo que envolve 3 muçulmanos criadores de carneiros, um amigo dos criadores indo pedir ao calculista Berenice para ajudá-los. Aqui estão o calculista, os 3 amigos. São criadores de carneiros em Damasco. Enfrentam agora um dos problemas mais curiosos que tenham visto. E esse problema é o seguinte: como pagamento do pequeno lote de carneiros, receberão aqui, em Bagdá, um partido de vinho muito fino composto de 21 vasos iguais, sendo 7 cheios, 7 meio cheios, 7 vazios. Querem agora dividir os 21 vasos de modo que cada um deles receba o mesmo número de vasos e a mesma porção de vinho. Repartir os vasos é fácil. Cada um deve ficar com 7 vasos. A dificuldade, a meu ver, está em repartir os vinhos sem abrir os vasos, isto é, conservando-os exatamente como estão. Será possível ao calculista obter uma solução para este problema? A solução proposta pelo calculista foi a seguinte: a divisão dos 21 vasos que acabei de apresentar ao cheque poderá ser feita sem difíceis cálculos. Vou indicar a solução que me parece mais fácil. Ao primeiro sócio caberão 3 vasos cheios, 1 meio cheio e 3 vazios. Receberá desse modo um total de 7 vasos. Ao segundo caberão 2 vasos cheios, 3 meio cheios e 2 vazios. Esse receberá também 7 vasos. A cota que tocará ao terceiro sócio será igual à do segundo, isto é, 2 vasos cheios, 3 meio cheios e 2 vazios. Solução. De acordo com isso, podemos chamar 2 a porção de vinho com um vaso cheio e 1 a porção de vinho com um vaso meio cheio. O primeiro sócio, de acordo com a partilha, receberia 2 mais 2 mais 2 mais 1. E essa soma será igual a 7 unidades de vinho. Cada um dos outros 2 sócios receberá 2 mais 2 mais 1 mais 1. E essa soma também é igual a 7. É isso e eu espero que tenham entendido. Enquanto viajávamos, nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual o meu companheiro Beremis, com grande talento, pôs em prática as suas habilidades de algebrista. Estávamos passando pelo deserto e encontramos 3 homens discutindo furiosos ao pé de um lote de camelos. Não pode ser! Isso é um roubo! Não aceito! O que está acontecendo aqui, meus caros? Somos irmãos. Recebemos uma herança. Tá vendo esses 35 camelos?
Só que meu pai disse o seguinte: eu vou receber metade, meu irmão Hamed, uma terça parte, e Hari, que é o meu irmão mais novo, vai ter apenas a nona parte. Só que o que acontece é o seguinte: a gente não sabe como dividir. Por quê? Porque metade de 35 é 17,5. E a terça parte, a nona parte de 35, como é que a gente pode resolver isso? É muito simples, meu caro. Pegarei o meu camelo e misturarei com os seus, claro, com a sua permissão. Não posso conseguir em semelhante loucura. Como poderíamos concluir a viagem se ficássemos sem camelos? Não te preocupes com o resultado, ó Bagdali. Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me o teu camelo e verás no fim a que conclusão quero chegar. Vou, meus amigos, fazer a divisão justa e exata dos camelos que estão agora, como vem, em número de 36. Deverias receber, meu amigo, a metade de 35, isso é, 17,5. Receberás a metade de 36 e, portanto, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que saístes lucrando com essa divisão. E tu, Hamed, deverás receber um terço de 35, isso é, 11 e pouco. Vai receber um terço de 36, isso é, 12. Não poderás protestar, pois tu também saístes com lucro. E tu, jovem Hamir Navir, segundo a vontade de teu pai, deverás receber uma nona parte de 35, isso é, 3. E tanto. Vais receber a nona parte de 36, isso é, 4. O teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado. Bom, pela divisão justa, o mais velho ficará com 18, do meio 12 e o mais novo 4. E o resultado deu 18 mais 12 mais 4 de 34. Dos 36 camelos, sobraram, portanto, 2. Um pertence ao meu amigo de viagem e um a mim, por direito, por ter resolvido essa bagunça. Nossa, senhor estrangeiro, como você é inteligente! Com certeza, nós aceitamos essa sua sugestão e essa sua divisão porque é justa. Poderás agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro. Tenho outro especialmente para mim. O homem que calculava. Berenice, o homem que calculava, estava andando com seu amigo para ir para a cidade mais próxima. Enquanto andavam, perceberam que havia um homem caído no chão. Morri! Chegaram perto do homem e viram que ele era um rei. Viram que o rei estava judiado, assim deram água vendo que ele estava precisando. Os homens perguntaram para o rei o que tinha acontecido. O rei falou que foi vítima de um assalto. O rei estava pedindo ajuda aos 2 homens para ele acompanhá-los. Os homens falaram que iam para tal cidade. O rei respondeu que era rei dessa mesma cidade. Assim Berenice concordou em levá-lo até a cidade. Só que como eram 8 dias de caminhada, a comida talvez não ia dar para 3 pessoas. Assim Berenice perguntou ao seu amigo o que ele tinha na bolsa dele. Então o amigo falou que tinha 3 pães. Assim Berenice falou que como o amigo tinha 3 pães, e ele tinha 5 pães, eles juntaram os pães para ajudar o rei, assim ficando com 8 pães. Assim ficaria uma pão por dia, dividindo o pão em 3 partes. Berenice perguntou ao seu amigo se ele concordava, e o amigo respondeu que sim. O rei também concordou, assim eles seguiram caminho até a cidade. Depois de 8 dias de caminhada, já cansados, chegaram perto da cidade. Assim pessoas que passavam perto dali avistaram o rei e os homens, assim levando os 3 para o palácio. Depois de se recompor, comer, beber, tomar banho e dormir, os 2 homens foram avisados que o rei estava lhe chamando. Assim eles se vestiram e foram até lá. Ao chegarem no salão vistaram um monte de pessoas. Toda a cidade tinha ido lá para assistir o agradecimento do rei. Quando entraram, foram recebidos com palmas.
Chegando onde o rei estava, o rei os agradeceu por serem tão gentis com ele e em troca disso eles receberiam barras de ouro. A divisão que o rei fez foi o seguinte: Berenice, como tinha dado 5 pães, ele iria ganhar 5 barras de ouro. E o amigo de Berenice, como tinha dado 3 pães, ele iria ficar com 3 barras de ouro. Mas Berenice ficou incomodado com essa divisão. O rei, notando seu incomodo, perguntou a Berenice o que tinha de errado. Assim Berenice falou: eu não acho que foi uma divisão justa. O rei lhe perguntou o porquê de não ser justa. Assim Berenice explicou que como eles tinham 8 pães e dividiram os pães em 3 partes, eles ficaram com 24 pedaços de pães, cada dia eles comeram 3 pedaços. Berenice continuou falando: então eu que tinha 5 pães multiplicado por 3 pedaços, eu ofereci 15 pedaços de pães, já meu amigo tinha 3 pães, assim oferecendo 9 pedaços de pães. Uau! Só que meu amigo todo dia comia um pedaço de pão, totalizando 8 pedaços comidos por ele, dando somente um pedaço de pão para o Senhor. Já eu comi 8 pedaços de 15 que eu tinha, sobrando 7 pedaços para o Senhor, então o justo seria se eu tivesse 7 barras de ouro e meu amigo 1 barra de ouro. O rei concordou com Berenice, assim pegando 2 barras de ouro de seu amigo e entregando para Berenice. Mas mesmo depois disso, Berenice não se alegrou. O rei, vendo que Berenice ainda não estava satisfeito, perguntou a Berenice o motivo de seu incômodo. Assim Berenice falou: olha, Senhor, a divisão que você fez é justa, mas não é perfeita aos olhos de Deus. O rei, depois da fala de Berenice, ficou confuso, perguntando a Berenice o porquê de não ser perfeita. Berenice então falou: o que nós dois fizemos foi uma parceria. Pois os dois aceitamos ajudar o Senhor, então o adequado seria que cada um de nós receba a sua parte da parceria. Até porque o Senhor não estaria aqui se nós não se juntasse para ajudá-lo, então seria perfeito se nós dois recebermos 50% por aquilo que fizemos. Assim Berenice pegou das suas 7 barras 3, dando para seu amigo, ficando cada um com 4 barras. Berenice diz: agora sim, uma divisão perfeita aos olhos de Deus. O rei diz a Berenice: Senhor Berenice, hoje eu aprendi muito com o Senhor. Às vezes a gente procura a justiça, mas se esquece da perfeição. Senhor Berenice, você é um homem sábio. Acabou. Oi, meu nome é Gabi, eu sou do 9º ano e hoje eu vou explicar o problema das pérolas do Rajá. Aqui eu vou ler um pouquinho do conto. Berenice, para atender a curiosidade de Marajá, tomou da palavra e discorreu sobre o problema que interessava ao príncipe, e no seu falar lento e seguro disse o seguinte: trata-se menos de um problema do que de mera curiosidade aritmética. É o seguinte o seu enunciado. Um rajá deixou às suas filhas certo número de pérolas e determinou que a divisão se fizesse do seguinte modo: a filha mais velha ficaria com 1 pérola e 1/7 do que restasse. Viria depois a segunda, que receberia para si 2 pérolas e 1/7 do restante. A seguir, a terceira jovem receberia 3 pérolas e 1/7 do que restasse, e assim sucessivamente. As filhas mais moças apresentaram queixa ao juiz, alegando que por esse sistema complicado de partilha, elas seriam fatalmente prejudicadas. O juiz, que reza a tradição, era matemático e hábil na resolução de problema, respondeu prontamente que as reclamantes estavam enganadas e que a divisão proposta pelo velho rajá era justa e perfeita, e tinha razão. Feita a partilha, cada uma das herdeiras recebeu o mesmo número de pérolas. Pergunta-se, qual o número de pérolas e quantas são as filhas do rajá? Então vamos para a resolução. As pérolas vão ser representadas por x. Na conta da primeira filha, é importante ser lembrado que ela recebeu 1 pérola mais 1/7 do restante, ou seja, 1/7 de x menos 1. Ou seja, com essa conta aqui, a gente já sabe como que vai ser a conta do restante. Ou seja, x menos 1 mais 1/7 de x menos 1. Na conta da segunda filha, é importante lembrar que ela recebeu 2 pérolas mais 1/7 do restante. Ou seja, é só colocarmos o número das pérolas que ela recebeu mais a conta do restante aqui embaixo. Aqui também teria um restante, só que, como a gente sabe que no final as filhas todas vão ter a mesma quantidade de pérolas, a gente já pode fazer uma equação. Nessa equação, a gente vai juntar a conta da primeira filha com a da segunda filha, que vai ficar 1 mais 1/7 de x menos 1 vai ser igual a 2 mais 1/7 de x menos 1 mais 1/7 de x menos 1 menos 2. Meio complicadinho? Um pouco, mas a gente vai por partes. Primeiramente, a gente vai eliminar os parênteses.
Ou seja, vai ficar 1 mais 1/7 x menos 1/7 é igual a 2 mais 1/7 de x menos 1 mais 1/7 x menos 1/7 menos 2. No caso, agora a gente vai tirar os colchetes. Então, vai ficar 1/7 x menos 1/7 é igual a 2 menos 1 mais 1/7 de x menos 1 menos 1/7 x mais 1/7 menos 2. Agora, a gente vai tirar as chaves. Então, vai ficar 1/7 x menos 1/7 é igual a 1 mais 1/7 x menos 1/7 menos x sobre 49 mais 1/49 menos 2/7. Aqui a gente pode cortar o 1/7 x e 1/7, que vai ficar aqui, aqui, aqui e aqui. Aí a conta vai ficar 1 mais 49 avos menos x sobre 49 menos 2/7 igual a 0. Aqui a gente vai tirar o mínimo comum. Então, na conta aqui, a conta que está aqui vai dar 50 menos x menos 14 igual a 0. Da conta do 50 com 14 vai ficar 36 menos x igual a 0. Aqui, fazendo a conta, vai ficar menos x igual a menos 36. Como o x não pode ser negativo, a gente vai multiplicar por um negativo, que vai ficar 36 pérolas. Então, a gente faz a raiz quadrada de 36, que vai dar 6 filhas. Mas como que a gente tem certeza que é 6 filhas? Vamos fazer a verificação para a gente ver se é mesmo 6. A primeira filha recebeu uma pérola mais a sétima parte de 35, ou seja, 1 mais 5, 6, que restaram 30. Segunda filha, ela recebeu 2 pérolas mais a sétima parte de 28, que é igual a 2 mais 4, ou seja, 6, então restaram 24. A terceira filha, ela recebeu 3 pérolas mais a sétima parte de 21, ou seja, 3 mais 3, que é 6, então restaram 18. A quarta filha, ela recebeu 4 pérolas mais a sétima parte de 14, ou seja, 4 mais 2, então restaram 12. A quinta filha recebeu 5 pérolas mais a sétima parte de 7, ou seja, 5 mais 1, então restaram 6. A sexta filha, ela recebeu 6 últimas pérolas, que é o que restou aqui da quinta filha. Haviam 2 camponeses que precisavam vender 30 abacaxis cada um. Então, eles decidiram ir à feira, procurar pelo amigo feirante e pedir que ele vendesse os abacaxis. O primeiro camponês entregou 30 abacaxis ao feirante e disse que ele deveria vender 3 por R$1, e no final ele receberia R$10. O segundo camponês também entregou 30 abacaxis ao feirante, porém ele deveria vender 2 por R$1, e ao final ele receberia R$15. Porém, o feirante viu que iria ficar no prejuízo, porque se começasse a vender os mais baratos, depois não iria conseguir vender os mais caros. E se vendesse os mais caros primeiros, iria perder os clientes. Então, decidiu que iria vender 5 abacaxis por R$2 para não sair no prejuízo. Porém, no final das vendas, ele tinha arrecadado R$24, mas não estava certo esse valor, já que tinha que dar R$10 para o primeiro e 15 para o outro. O feirante ficou culpando a matemática, dizendo que ela não era exata. Você conseguiu identificar o erro? Senão eu vou te mostrar. Ele iria vender 3 por R$1 mais 2 por R$1, que daria 5 por R$2. Aqui temos a tabela do primeiro camponês. São 10 colunas e cada uma delas com 3 abacaxis. Aqui nós temos a coluna do segundo feirante. São 15 colunas, porém cada uma apenas com 2 abacaxis. O erro ainda não está visível, mas juntando as duas colunas, dá pra ver que o número de abacaxis não fica igual em todas as colunas. O erro agora sim ficou bem visível, não é? Então, isso é porque ele deveria ter vendido 2 abacaxis por R$1, porque assim ele conseguiria pagar igualmente os 2 camponeses. Uau! Oi, o meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre o problema de número 5 do livro de Malbatauã. O nome é A Dívida do Joalheiro. Bom, Berenice e Bagdali foram para uma hospedaria em Bagdá. Essa hospedaria tinha um homem chamado Salim, que já tinha sido funcionário do pai de Bagdali. Depois de se cumprimentarem, Salim disse que Berenice chegou em boa hora, pois era um calculista, e ele estava tendo problemas com o vendedor de joias vindos da Síria.
Eles tinham combinado que se ele conseguisse vender suas joias por 100 dinares, ele daria 20 dinares pela hospedagem. E se conseguisse vender por 200 dinares, daria 35 dinares para a hospedagem. Porém, nenhuma das duas coisas aconteceu. Ele vendeu suas joias por 140. A proposta do joalheiro foi, como ele daria 35 dinares caso vendesse as joias por 200 dinares, ele daria 24,50 dinares por ter conseguido vender por 140. Aplicando a regra de 3, esse seria realmente o resultado. Porém, isso não foi o que o Salim queria. A proposta de Salim foi que, como ele daria 20 dinares se conseguisse vender por 100 dinares, ele daria 28 dinares por ter vendido por 140. Aplicando a regra de 3 com esses valores dados por ele, realmente esse seria o resultado. Porém, Berenice viu que eles já estavam se exaltando por não conseguirem chegar em um resultado. Então, ele disse uma sábia frase, que dizia: "Calma, meus amigos. É preciso encarar as dúvidas com serenidade e mansidão. A precipitação conduz ao erro e à discórdia. Ambos estão errados." Então, ele deu a resposta certa, que não seria usar um dos valores, como usar o valor de 20 dinares e 100 dinares, como o hospedeiro queria, ou usar os valores de 200 dinares e 35 dinares, como o vendedor de joias tinha feito. E sim, usar a diferença entre os dois. A diferença entre 20 e 35, que seria 15, e a diferença entre 100 e 200, que seriam 100 dinares. Através disso, aplicando a regrinha de 3, ele teria uma resposta de 6. No caso, somando os 20 principais, a resposta seriam 26 dinares, que era o real valor que devia ser pago pelo vendedor de joias. É isso, eu espero que tenham entendido e tenham gostado da apresentação. Oi, professora! Hoje eu vim te apresentar o meu trabalho, onde eu vou estar falando sobre o problema das 5 escravas. Antes de tudo, é importante a gente saber que isso é um problema de lógica, tá? Enfim, o desafio proposto a Berenice, que era o personagem principal que calculava, era o seguinte: 5 escravas, 2 de olhos pretos diziam a verdade e 3 de olhos azuis mentiam sempre. Berenice poderia fazer apenas 3 perguntas, uma para cada escrava. Ele não poderia fazer uma pergunta geral, tá? Era só para 3 escravas. E ele perguntou a primeira: de que cor são seus olhos? A resposta da escrava foi: a preferida em dialeto chinês, totalmente desconhecida aos muçulmanos. Então ele perguntou: professora, voltando, eu tinha esquecido de falar, que assim que ela respondeu, o califa ele tinha ordenado que as respostas fossem totalmente dadas em árabe puro. Só que Berenice ele já havia perdido a sua primeira pergunta, então ele pulou para a segunda escrava. E qual foi a resposta que a sua companheira acabou de proferir? E a segunda disse: as palavras foram: os meus olhos são azuis. E aí ele foi e perguntou a terceira: de que cor são os olhos dessas 2 jovens que acabo de interrogar? E ela disse: a primeira, olhos negros, e a segunda, olhos azuis. E aí, professora, para a gente entender essa lógica, a gente vai precisar fazer uma tabelinha. Enfim, quando ele faz a pergunta à primeira escrava, ele não tem uma resposta. Então, não tendo nenhuma resposta, a gente fica meio que sem critério. Porém, é importante saber que a segunda escrava diz que a primeira havia afirmado que os olhos dela são azuis. A segunda tinha afirmado? Tinha. Calma aí, professora, que eu buguei agora que eu tenho que lembrar. Mas, enfim, ela havia afirmado que os olhos dela são azuis. Então, aqui tá azuis. Porém, se ela realmente tivesse afirmado isso e os olhos dela fossem azuis, ela estaria, no caso, dizendo uma verdade. Só que se a gente for voltar lá no que eu tava lendo pra você, a gente consegue ler, né, que tá escrito no caso, que as escravas de olhos azuis, elas mentiam sempre. E então a segunda estava mentindo. Então, professora, elas mentiam sempre.
E então a segunda estava mentindo. Então, professora, então já que a segunda estava mentindo, quer dizer que a primeira escrava ela tinha olhos pretos e a segunda azuis. E quando ele faz a pergunta para a terceira escrava, toda a verdade é dita, porque ele já sabia que a segunda escrava tinha olhos azuis e que ela estava mentindo, né? E a primeira escrava, olhos pretos. E a terceira escrava, ela acaba confirmando isso. Portanto, se a primeira escrava tinha olhos pretos e a segunda azuis, e a terceira preto também, as duas restantes, né, as duas escravas restantes, deixa eu colocar aqui preto, as duas escravas que restaram só poderiam ter olhos azuis também. Então, a gente vai e coloca aqui. Bom dia, eu sou o Gabriel e vou falar sobre o problema da prancha. Bom, aqui eu tenho uma imagem que representa a prancha, e aqui essa imagem tem 80 centímetros de comprimento por 30 de largura. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um único corte, transformando essa imagem em outra que tenha 1,20 m de comprimento por 20 de largura. Bom, a gente tem aqui a prancha, como foi dito na explicação. E o que eu fiz? Eu dividi essa prancha em dois pedaços de 40, e aqui eu fiz uma divisão exatamente no ponto de 10 centímetros. Fiz essa divisão, então eu fiquei com 40 centímetros para cá e 40 centímetros para cá, para a direita e para a esquerda. E aqui, como vocês estão vendo, 20 centímetros daqui 10 centímetros. E agora eu faço uma movimentação nela totalmente marota. E para que nessa movimentação ela obtenha 1,20 m de comprimento e 20 de largura, o que vai acontecer? Eu somando 40 centímetros, no caso que seria 80 mais 40 do outro pedaço, daria 1,20 m. Pronto, eu consegui a figura de 20 centímetros de largura e 1,20 m de comprimento. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Sofia Alves e eu vim apresentar o trabalho dos problemas dos três marinheiros do livro O Homem que Calculava. O autor é esse aí que tá na tela, que eu não sei pronunciar este nome. Bom, vou falar um pouco sobre a história. Um navio que voltava de Serendip, trazendo uma grande partida de especiarias, foi assaltada por uma violenta tempestade. A embarcação teria sido destruída pela fúria das ondas se não fosse a bravura e o esforço de três marinheiros, que no meio da tormenta manejaram as velas com extrema perícia. O comandante, querendo recompensar os detonados marujos, deu-lhes um certo número de moedas. Esse número era superior a 200, não chegava a 300. As moedas foram colocadas numa caixa para que no dia seguinte, por ocasião de desembarque, o almoxarife as repartisse em 3. Aconteceu, porém, que durante a noite, um dos marinheiros acordou e lembrou-se das moedas e pensou: será que eu tire a minha parte? Assim, não teria ocasião de discutir ou brigar com os meus amigos. E sem, assim, nada a dizer com os seus companheiros, foi pé ante pé até onde se achava guardado o dinheiro. Dividiu em 3 partes, mas notou que essa divisão não era exata e sobrava uma moeda. Por causa dessa mísera moedinha, é capaz de haver amanhã uma discussão e rixa. O melhor é jogá-la fora. E o marinheiro atirou a moeda ao mar. Retirando-se, cauteloso, levava a sua parte e deixava no mesmo lugar, a que cabia aos seus companheiros. Horas depois, o segundo marinheiro teve a mesma ideia e foi até a arca. E foi depositar o seu prêmio coletivo.
e dividiu em 3 partes iguais. Sobrava uma moeda. Ao Marujo, para evitar uma dúvida, lhe veio a lembrança de atirá-lo ao mar. E dali voltou, levando consigo uma parte que se julgava com direito. O terceiro marinheiro, ignorado por completo a antecipação dos colegas, teve o mesmo alvitre. Levantou-se de madrugada e foi pé ante pé até a caixa das moedas. Dividiu as moedas que lá encontrou em 3 partes iguais. A divisão não foi exata. Sobrou uma moeda. Não querendo complicar o caso, o Marujo atirou ao mar a moedinha excedente. Tirou a terça parte para si e voltou tranquilo para o seu leito. No dia seguinte, na ocasião do desembarque, o almoxarife do navio encontrou um punhado de moedas na caixa. Soube que essas moedas pertenciam aos 3 marinheiros, dividiu em 3 partes iguais, dando uma a cada dos marujos uma dessas partes. Ainda dessa vez a divisão não foi exata. Sobrava uma moeda, que o almoxarife guardou como pagamento do seu trabalho e da sua habilidade. E claro que nenhuma dos marinheiros reclamou, pois o dinheiro deles estava convencido que já havia retirado da caixa a parte que lhe cabia do dinheiro. E afinal, quantas eram as moedas? Quanto recebeu cada um dos marujos? Bom, vou mostrar aqui a resposta. Sabemos que o primeiro marujo jogou uma moeda fora e dividiu M menos 1, que M é igual ao total de moedas, por 3. Logo, A igual a M menos 1, dividido por 3, ou M3A, mais 1. Ficaram 2 partes de A na caixa, ou seja, 2A. E A significa parte retirada pelo primeiro marujo. Sabemos que o segundo marujo jogou uma moeda fora e dividiu 2A menos 1 por 3 e dividido por 3. Logo, B igual a 2A menos 1 dividido por 3. Ou 2A igual a 3B mais 1. Ficaram 2 partes de B na caixa, ou seja, 2B. M é total de moedas, A é retirada pelo primeiro marinheiro, B é parte retirada pelo segundo, C é parte retirada pelo terceiro, e R significa restante dividido pelo almoxarife. E seguindo esse raciocínio, temos M igual a 3A mais 1, 2A igual a 3B mais 1, 2B igual a 3C mais 1, 2C igual a 3R mais 1. Assim, A é igual a 3B mais 1 dividido por 2, B 3C mais 1 dividido por 2 e C R3 mais 1 dividido por 2. Substituindo em M o equivalente em A, depois em B e finalmente em C. Obtemos M igual a 3A mais 1, M igual a 3, parênteses, 3B mais 1, fecha parênteses, dividido por 2, fecha parênteses, mais 1. M igual a 3, parênteses, 3, parênteses, 3C mais 1, dividido por 2, mais 1, dividido por 2, mais 1. M que é igual a 3, parênteses, 3, parênteses, 3, 3R mais 1, dividido por 2, mais 1, dividido por 2, mais 1, dividido por 2, mais 1.
Bom, aqui eu estou mostrando uma conta bem mais simplificada, entre aspas, mas aí é uma conta que foi bem simplificada aí. Ou ainda, n é igual a 80 r mais 64 mais 1 dividido por 8. N igual a r mais r dividido por 8 mais 8 mais 1 sobre 8. N em 10 r mais 8. R mais 1 dividido por 8. A expressão mostra que R mais 1 deve ser múltiplo de 8 para resultar em número inteiro, ou seja, R mais 1 igual a 8K, fazendo R igual a 8K menos 1. E substituindo na expressão, teremos M igual a 10, abre parênteses, 8K menos 1, fecha parênteses, mais 8, mais, abre parênteses, 8K menos 1, mais 1, fecha parênteses, dividido por 8. M igual a 8K, 80K, menos 10, mais 8, mais K. M que dá igual a 81K, menos 2. Na qual o parâmetro K pode receber um número natural qualquer. 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo. Porque ele é um conjunto, porque o conjunto de número natural é infinito. Os valores de n serão respectivamente 79, 160, 241, 322, 403, 484 e assim vai. Com o enunciado, afirma que de moedas é superior a 200 e que não chegava em 300. O valor é de 241, pois o número que serve para o caso. Então, 241 moedas. Primeiro marujo ficou com 103 moedas, 80 mais 23. O segundo ficou com 76, com 53 mais 23. E o terceiro marujo ficou com 58. Assim, jogadas no mar foram 3 moedas no total. O almoxarife ficou com 1. E é assim que eu encerro meu trabalho, apresentando um problema do livro do Homem que Calculava.